E aí pessoal, hoje eu tô num bairro que muita gente conhece ou pelo menos já ouviu falar alguma vez. Aqui tem muito comércio popular, estações de metrô super movimentadas e gente andando pra lá e pra cá o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, tem algumas regiões aqui perto que são totalmente diferentes e mostram o tamanho de Santo Amaro. Porque o bairro, que já foi uma cidade independente por muitos anos, até hoje parece funcionar quase como uma cidade própria aqui dentro da Zona Sul de São Paulo. Oi, eu sou o Richard, já deixa o like para fortalecer o vídeo e bora explorar algumas ruas aqui de Santo Amaro. Salve galera, começando esse vídeo aqui da região da estação Largo 13 que ficou ali para trás. E olha, confesso para vocês que é tanto tumulto, tanta gente saindo ali da estação, que eu saí tão no susto que acabei nem filmando ali próximo dela. Mas também a gente está aqui no coração comercial de Santo Amaro. Largo 13 é uma das regiões mais conhecidas aí, faladas, quando o assunto é comércio popular, principalmente aqui para a Zona Sul. E eu estava dando até uma olhada no site da Motiva, que opera aqui a linha 5 Lilás, e em abril de 2026, o embarque diário em dias úteis aqui foram de 34 mil pessoas. Então é muita gente andando aqui diariamente, saindo da estação. Transporte público aqui, principalmente o metrô e os ônibus, é muito forte. Então muita gente aqui nessa área de comércio, que para onde você olha aqui, é uma lojinha de roupa, é um camelô, tem muita gente parada na frente das lojas, das vitrines, esperando ali para entrar, dando uma olhadinha no preço. É uma região assim com um comércio muito forte. Então você sobe do metrô e você já percebe, opa, tô numa zona de muito movimento, muito pesado, bastante gente andando para todos os lados. Isso é bem legal. Essa área aqui do bairro é uma área bem viva, bem dinâmica, tudo acontecendo ao mesmo tempo, lojas com as caixas de som, todos os tipos de loja e os camelôs também, né? Vendendo todo tipo de roupa, vendendo de tudo na verdade, né? Então é aquele caos organizado para quem gosta de compras. É um lugar bem legal, então você passa ali. Além disso, tem os serviços também que tem aqui perto, né? Então tem hospital, tem as agências bancárias. É como se fosse um centro mesmo aqui do bairro, né, de Santo Amaro. E um dos motivos que me fizeram vir a esse bairro foi que muita gente pedia vídeo de Santo Amaro nos comentários. Então não foram poucos os comentários pedindo vídeos daqui. E deu para entender um pouco o porquê esse senso de pertencimento tão grande das pessoas. E eu acho que eu consegui captar isso andando, não só por essa rua, mas pelas outras ruas do bairro. Então eu dei uma subida aqui em linha reta, mais ou menos, em direção à estação Borba Gato. Esse vai ser o nosso percurso de hoje. E a história, o passado do bairro, talvez explique pra gente o porquê Santo Amaro tem uma personalidade tão forte, tenha todas essas características e camadas próprias. Porque Santo Amaro já foi um bairro independente de São Paulo por mais de 100 anos. Não, e essa história deixa o bairro ainda mais interessante. O bairro ele virou município em 1833 e foi reincorporado a São Paulo em 1935. Ele tinha um perfil agrícola, ele servia muito, principalmente a cidade de São Paulo também com seus produtos. Depois ele teve uma época mais industrial e agora ele está numa pegada mais comercial. E a gente nota bem isso aqui nessa região do Largo 13 e de outros lugares aqui do bairro também, que é um distrito muito grande essa região. E sabe que andando ali por Santo Amaro ainda dá para pegar essas características de cidade independente, digamos assim. Ainda hoje dá para ver isso. Porque para quem vem de cidades da Grande São Paulo como eu, estão acostumados ali com um centro bem definido e você vai se afastando do centro, tem mais os bairros residenciais, é difícil ter centrinhos menores perto dos bairros, né? Tem uma ou outra rua ali, pelo menos na minha cidade assim, que concentra um comércio. E aqui, conforme a gente vai se afastando da região do Largo 13, quarteirão por quarteirão parece que vai tendo uma diferença muito sutil, mas que você consegue identificar esses detalhes a cada esquina que você cruza. Então, conforme você vai andando, o comércio vai mudando de cara, vai deixando de ter aquele clima mais popular. Em algumas ruas quase não existe mais comércio. Isso a gente está a 3, 4 quadras do Largo 13, aquele tumulto todo ali para trás. E de repente você vira uma, duas ruas para a esquerda e você já está nos bairros, nas vilas aqui de Santo Amaro, que já são extremamente residenciais. Zero comércio, casas térreas ou sobrados, no caso, com paredes mais longas, fachadas mais definidas, algumas fachadas bem bonitas até, traz características de outros bairros residenciais de São Paulo. Só que a gente está, repito, a pouquíssimas quadras
de todo aquele tumulto ali de trás. Então parece que é bem definida as zonas aqui de Santo Amaro, onde é o comércio, onde é a parte residencial. Então isso lembra uma cidade em miniatura, e para quem mora, né, nas cidades da Grande São Paulo vai entender bem isso. É tudo bem definido. Então você vai, tem a zona central, tem a zona do comércio, tem a zona residencial, tem uma parte que tem mais prédios, outra parte que são só casas. Isso pra gente já é mais costume. E agora, nessas andanças aqui pelo canal, eu começo a perceber que São Paulo também tem essas características. Vários bairros possuem essas características. É óbvio que tem vários outros bairros que isso já é um pouco mais misturado. Então tem áreas mais centrais, ou bairros ali Zona Oeste, centro expandido, que o comércio, a parte residencial, elas já são misturadas. A cidade já é viva em todos os cantos. Onde você vai, tem algo acontecendo ali. Já que nessas ruas, vocês podem observar a calmaria. Aqui eu estou andando e não tem quase ninguém andando nas calçadas, uma outra pessoa com cachorro ali passeando. O canto dos pássaros a gente já consegue ouvir bem claramente, até porque é uma área bem arborizada, as ruas são mais largas, cabem mais árvores, os prédios têm mais área verde também, as próprias casas são terrenos alguns maiores, também com árvores, então muda a perspectiva da paisagem, muda o cenário que a gente estava acostumado ali atrás. E é bem legal andar rua a rua aqui, quarteirão a quarteirão. Como eu disse, essa mudança vai vindo bem sutil, quarteirão após quarteirão. Isso é bem legal de ver, de imaginar e entender qual parte que você está do bairro. E aqui eu estou margeando, só para vocês terem ideia, mais ou menos a linha do metrô, a linha 5. Porém, eu entrei uma rua para cima, uma rua para baixo. Então eu passei ali perto da Granja Julieta, alguns outros bairros, Alto da Boa Vista, próximo das estações mesmo, 1, 2 quadras para baixo, 1, 2 quadras para cima, e foi bem legal dar essa caminhada e entender todas essas diferenças aqui de Santo Amaro. Interessante aqui na Adolfo Pinheiro, bem na frente do Teatro Paulo Eiró, tem uma homenagem para esse dramaturgo, escritor, poeta, se chama Homenagem às Artes. Então tem esse painel bem grande aqui, numa praça, bem em frente ao museu, que leva o nome do escritor Paulo Eiró. Outro detalhe interessante aqui dessa região, um pouquinho para frente da estação Alto da Boa Vista, tem o prédio da antiga maternidade, Hospital Maternidade São Leopoldo. Ele que era muito famoso e conceituado aqui na região, mas ele decretou falência em 2011 e, segundo pesquisas aí, a Unimed teria comprado, são 8 andares aqui no prédio, porém nunca fez nada, nunca levou para frente aqui nenhum projeto e ficou esse esqueleto aí, meio que abandonado, já diversas invasões, pessoas aí estavam morando dentro do edifício, vidros quebrados, ele está todo pichado, tá um cenário bem diferente e destoando aqui de todo o bairro. E agora a gente vai falar de um lado mais contraditório aqui do bairro. Começando aqui, esse monumento não é tão contraditório assim, mas ele está num estado um pouco judiado aqui. Esse monumento aqui de 1938, está aqui numa praça do bairro também. Tem uns azulejos laterais com algumas imagens, não está num estado tão bom, mas é legal de andar aqui por Santo Amaro e você encontrar esses detalhes históricos, monumentos. E tem também a tão famosa e um dos símbolos mais conhecidos da região, que é a estátua de Borba Gato. Ele que foi um bandeirante ligado à expansão do território paulista durante o período colonial e durante muito tempo. Essas figuras famosas acabaram sendo homenageadas em São Paulo, em todo canto tem algo que remete aos bandeirantes. Mas nos últimos anos isso começou a ser bastante questionado, principalmente pela violência, pelo passado que os bandeirantes tiveram contra os povos indígenas, populações escravizadas. Então isso gerou um debate muito grande e recentemente colocaram até fogo aqui nessa estátua de Borba Gato e ela foi reformada depois disso, mas segue um debate bem vivo aí, principalmente nessas regiões onde existem grupos contrários a essas figuras e as homenagens a esses bandeirantes. Bem, eu sei que eu vou me arrepender disso, mas deixem nos comentários o que vocês acham disso, se vocês acham que eles devem continuar sendo homenageados, se essas homenagens devem ser retiradas, esses nomes devem ser deixados mais no contexto histórico e não em forma de homenagem. Deixem aí o que vocês acham dessa história toda. Bem, aqui eu estou caminhando para o final desse vídeo. Essa aqui é a rua Verbo Divino e ela fica entre as estações Borba Gato e Alto da Boa Vista e dá para ver aqui a diferença, né? Comércio, a pegada dela, como ela funciona, um pouco mais tranquila, alguns comércios, mas já tem bastante casinhas também e dinâmicas diferentes, quarteirões diferentes de toda uma área bem especial aqui do bairro de Santo Amaro.
que me surpreendeu positivamente também. Foi um bairro bem legal de se caminhar. Eu que só conhecia a Vereador José Diniz ou a Santo Amaro, eram avenidas que eu andava aqui antigamente, mas me surpreendeu bastante andar por aqui, ver que o bairro está mudando bastante também, bastante construções novas, vários prédios crescendo em várias ruas, principalmente aqui próximo das estações de metrô. E então o bairro que já mudou muito do passado, já virou cidade, voltou a ser bairro, e provavelmente vai mudar muito, assim como São Paulo, nos próximos anos, mas provavelmente essa veia comercial, essa veia de trabalho e esse lado de transformação vai continuar existindo muito forte aqui no bairro, principalmente com esse senso de pertencimento de praticamente uma cidade à parte aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. E eu já queria agradecer a todo mundo que comentou sobre o bairro de Santo Amaro, todo mundo que mandou comentários pedindo para eu vir aqui ao bairro, e realmente foi uma caminhada bem legal, bem gostosa de ser feita, e eu gostei bastante. Infelizmente não deu para andar o bairro ou o distrito todo, que é muito grande, eu acabei ficando nessas partes mais movimentadas, mas deu para ter um pouco da sensação e entender um pouco por que vocês gostam tanto aqui de Santo Amaro. E só fazendo um disclaimer aqui, essas são as minhas percepções, foi a minha vivência em poucas horas pelo bairro. Então se você tem opiniões formadas diferentes, se você tem sensações diferentes ao caminhar por aqui, já percebeu situações diferentes, atípicas, conta aí pra gente nos comentários. Se você mora, trabalha, tem vivência no bairro, porque aqui no nosso canal é basicamente assim que essa comunidade interage. Eu conto aqui minhas percepções, vocês contam as percepções de vocês, e assim a gente consegue ter um entendimento melhor do que é cada cantinho de São Paulo. Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Valeu, já deixa o seu like aí também se você gostou do conteúdo. Se tá chegando novo, já se inscreve, ativa as notificações. Tem vídeos novos aí todas as semanas e a gente se vê nos próximos vídeos.